Mário Sérgio Cortella. Por que fazemos o que fazemos? Aflições vitais sobre trabalho, carreira e realização. Vida com propósito. Segunda-feira, 6 da manhã. Trim, trim, trim! O despertador do seu celular toca e você não quer sair da cama. Isso pode indicar dois estados de ânimo. Você gostaria de dormir mais um pouquinho, o que é sinal de cansaço. Provavelmente o final de semana foi movimentado, com festas, atividades físicas, viagem, e você precisaria de mais algumas horas até o corpo se recuperar de um esforço intenso. Se a vontade, no entanto, é de não sair da cama, isso é sinal de estresse. Você não enxerga mais razão para fazer o que faz. Há uma diferença marcante entre esses dois estados. Cansaço você resolve descansando. Estresse você só consegue evitar se compreender o motivo para fazer o que está fazendo. Um questionamento a ser feito antes de levantar da cama. Ao final de contas, por que fazemos o que fazemos? Capítulo 1. A importância do propósito. Uma vida pequena é aquela que nega a vibração da própria existência. O que é uma vida banal, uma vida venal? É quando se vive de maneira automática, sem consciência das razões pelas quais fazemos o que fazemos. Algumas religiões, entre elas a judaico-cristã, nos fala sobre o juízo final, o momento em que uma divindade virá a fazer as grandes perguntas para julgar a nossa vida. Se ela foi uma vida que valeu ou não valeu a pena. As perguntas da divindade supostamente seriam: o que você fez? Fez por quê? O que você não fez? Não fez por quê? O que você fez e não deveria ter feito? Por que o fez? O que você não fez e deveria ter feito? Por que não o fez? Essas perguntas são sobre a percepção dos sentidos, aqui usados na dupla acepção, tanto de significado quanto de direção. Ainda que não se considere nenhuma crença de natureza religiosa, mesmo que nos atenhamos à concepção científica de que temos apenas uma existência, esta não pode ser desperdiçada. Como dizia o jornalista gaúcho Aparício Torelli, grande frasista que ficou conhecido como Barão de Tararé: a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Qual o propósito que coloco adiante de mim? A palavra propósito, em latim, carrega o significado de aquilo que eu coloco adiante. O que eu estou buscando? Uma vida com propósito é aquela em que eu entenda as razões pelas quais faço o que faço e pelas quais claramente deixo de fazer o que eu não faço. Atualmente, no âmbito do mundo do trabalho, a pergunta sobre o propósito vem ganhando crescente relevância. Boa parte das pessoas hoje deseja encontrar no emprego algo que ultrapasse o mero ganho salarial. Há uma busca por ser reconhecido, por ser valorizado pelo que se faz. Não quero que o meu esforço seja desperdiçado ou inútil. Tampouco que seja mal intencionado se sou uma pessoa de boa intenção. Essa questão sobre os propósitos foi vindo à tona gradativamente. Até algum tempo atrás, a vida era muito menos complexa e a intenção principal era sobreviver. Isto é, obter recursos para montar uma família e ter um patrimônio que se pudesse deixar de herança. Como a sociedade hoje é mais focada no indivíduo, a ideia de propósito está marcada por um conceito que já existiu e voltou com força: o da realização.
E a palavra realizar, em suas leituras no latim e inglês, indica, respectivamente, realizar no sentido de tornar real, mostrar a mim mesmo o que eu sou a partir daquilo que eu faço. E to realize, na acepção de dar-me conta, isso significa a minha consciência. Tanto que muita gente hoje se recusa a atuar em algumas atividades que sejam danosas à vida coletiva. A dinâmica da relação muda. Não é só um emprego onde eu faço o que me mandam. Preciso saber para o que serve o que eu estou fazendo. Não quero ser apenas um inocente útil. Desejo que a minha atividade seja consciente. A ideia de vida com propósito retoma um princípio do pensador alemão Karl Marx, do século XIX. A recusa à alienação. Alienado é aquele que não pertence a si mesmo. Em latim eram usadas duas expressões para falar do não eu. O eu é ego e o não eu pode ser alter, que é o outro, ou alius, que é o estranho, de onde vem alienígena, alheio, alienação. O conceito de alienação, elaborado originalmente na modernidade pelo filósofo alemão Hegel, se refere a tudo aquilo que eu produzo, mas não compreendo a razão. Isto é, sou apenas uma ferramenta para que as coisas aconteçam, mas não decido sobre o destino das minhas ações. Esse é um conceito forte, uma vez que o trabalho alienado provoca uma série de desconfortos nas pessoas. Eu, trabalhador, colaborador, funcionário, quero ter clareza daquilo que faço, porque isso dá mais sentido a mim mesmo. Reconhecimento é uma questão-chave nessa busca por sentido. Eu preciso me reconhecer nas atividades que exerço, usando um termo de Hegel, isso é, devo objetivar a minha subjetividade. Hegel dizia que fazíamos as coisas para nos objetivarmos. Eu sou uma subjetividade, mas eu não sei o que não... Calma aí que me embololei aqui. Eu sou uma subjetividade, mas eu não sei o que sou, a não ser naquilo que faço. Porque quando faço algo, eu me reconheço, isto é, eu conheço a mim mesmo de novo. Aceito o fato de que sou uma subjetividade enclausurada dentro de mim. Mas com isso é absolutamente abstrato. Só sei o que sou quando me vejo fora de mim. E eu me vejo fora quando tenho minha obra feita. Então, me realizo. Sou o que eu faço. Se sou o que eu faço e não o que eu penso de mim, aquilo que eu faço tem uma necessidade. Desse ponto de vista, Hegel pode ser considerado um filósofo idealista, uma vez que para ele o ponto de partida do mundo é a ideia. A cultura, obra humana, vem porque eu preciso me realizar. Marx inverte isso. Não o que faz com quem eu faça é a necessidade. Ambos se diferenciam em relação ao ponto de partida. Para Hegel, eu faço o que faço porque eu preciso me ver fora de mim. Para Marx, eu faço o que faço porque preciso fazer, aí eu me reconheço. Repito, o que os diferencia é o ponto de partida. Qual é o impulso original? Para Hegel, é o espírito que tem necessidade de se mostrar. Para Marx, é o corpo que tem de ser sustentado. E para isso, o espírito precisa se elaborar. No campo da filosofia, existe uma formulação
clássica, segundo a qual o trabalho pode ser sintetizado como uma ação transformadora consciente. Todo animal tem ação, alguns têm ação transformadora. E nós, humanos, temos ação transformadora consciente. Nós sabemos que fazemos algo e não só fazemos porque queremos. Muitas vezes, apesar de não querermos e sabermos disso, também sabemos por que estamos fazendo. Nesse sentido, a ideia de ação transformadora consiste nos distinguir de outros animais em relação ao esforço para existir. Para traduzir essa condição, os gregos usavam a expressão praxis. Não importa o que eu faça, tudo o que em mim não for impulso da natureza, mas uma decisão e intervenção da minha parte, é praxis. Até a atividade de coleta e armazenamento de alguns de nossos ancestrais é praxis. Enquanto a nossa espécie saía pelo mundo coletando e comendo no local, ela ainda estava num estágio da evolução pouco marcado pela ideia de praxis. Mas no momento em que passa a guardar o resultado da coleta com a intenção de utilizar no futuro, essa passa a ser uma ação transformadora consciente. Por exemplo, quando começamos a trazer água em vez de nos deslocarmos até a fonte, toda vez que sentimos sede. Isso é uma ação transformadora consciente, portanto, trabalho. Somos seres que têm de construir a própria realidade, e a noção de trabalho é tão forte entre nós que perpassa outras esferas da nossa vida. Até a noção que temos de saúde está ligada à ideia de trabalho. Você só se considera saudável quando pode voltar a trabalhar, não quando é capaz de passear, transar, cantar, dançar. O propósito original do trabalho é que não nos deixemos morrer. Afinal de contas, somos seres de carência, de necessidade. Ou construímos o nosso mundo, ou não haverá como existir. Em relação a isso, foi feito um cálculo curioso. Somos hoje mais de 7 bilhões de humanos. Mas se fôssemos um animal que não trabalhasse, que não tivesse uma ação transformadora consciente e vivesse como os outros animais, apenas da natureza, stricto sensu, seríamos no máximo 10 milhões da nossa espécie. A começar pelo fato de que só poderíamos viver em regiões muito delimitadas do planeta. A região dos polos e a área temperada estariam excluídas. Viveríamos numa faixa subsaariana, onde seríamos capazes de encontrar um clima propício para a existência de coleta, sem predadores e com uma natureza que não fosse rarefeita. Nós, no entanto, só fomos além dos 7 bilhões porque, em vez de vivermos na natureza, vivemos com ela e dela. Por incrível que pareça, a nossa ação no mundo é antinatural. É um enfrentamento da natureza. E apesar disso não implicar um caráter destrutivo, é uma luta contra. Basta lembrar, por exemplo, de qual seria o caminho natural de uma inflamação aguda do apêndice ou um ferimento infeccionado. A septicemia e a morte sequente. Nós enfrentamos isso, lutando contra, por meio de uma cirurgia antinatural ou de medicamentos sintéticos, pois não são frutos da natureza. A natureza é algo que se põe a nós. Ao se opor, nós a transformamos. Essa transformação, do ponto de vista teórico, é chamada de trabalho. Temos de trabalhar. Podemos fazê-lo
para mera obtenção da sobrevivência ou também como um modo de marcar a nossa presença no mundo. Capítulo 2. Eu, robô? Não. Do alto de um edifício na cidade de São Paulo, ao olhar uma via engarrafada, cena que se repete todos os dias, conseguimos imaginar o deslocamento humano que acontece em vários grandes aglomerados urbanos ao redor do mundo por causa do trabalho. Só na capital paulista são cerca de 11 milhões de pessoas que trabalham deslocadamente em seu cotidiano. Poderia ser diferente? É possível que sim. Essas pessoas poderiam trabalhar menos, de maneira menos sofrida, se repartíssemos o que é produzido. A não repartição leva a duas situações. Quem acumula quer continuar acumulando, e quem não tem precisa se mobilizar. Tá escrito errado aqui, perdão. E quem não tem precisa se mobilizar mais para ter alguma possibilidade de sobrevivência. A divisão social do trabalho abordada pela sociologia, especialmente pelo francês Émile Durkheim, traz a percepção de que potencializamos nossas capacidades quando nos dividimos para fazer tarefas diferentes, de maneira a não termos de fazer a mesma coisa. Por trás disso, há sempre um questionamento, como um diálogo interno. Por que eu faço o que eu faço? Ora, porque eu sou obrigado. Mas e se eu não for obrigado a fazer exclusivamente isso, poderia fazer outra coisa? Se eu tiver escolha, parto para essa outra coisa. Mas por que, em vez de fazer o que eu faço no trabalho, não vou ser um empreendedor? Ah, porque eu não tenho condição de fazê-lo. Quando eu tiver, farei. Onde que há o travamento? Na impossibilidade de ação. Então, eu cumpro a minha tarefa. Karl Marx fazia uma distinção muito clara entre os dois reinos da vida, o da necessidade e o da liberdade. No reino da necessidade, eu não posso deixar de fazer aquilo que eu faço, senão pareço. No reino da liberdade, a vida é escolha. Segundo Marx, existe uma diferença entre ser livre e ser livre para. Se você não for livre da fome, da falta de abrigo, da falta de socorro médico, você não é livre para as outras escolhas. Uma parcela das pessoas é livre da miséria, da penúria, da carência, e é livre, inclusive, para dizer: não vou ter um trabalho regular, vou viajar. Para ser um mochileiro, é preciso ser livre de uma série de outras restrições. Não adianta imaginar que um menino pobre da periferia de uma metrópole colocará uma mochila nas costas e viajará para a Austrália. Um garoto de família mais abastada seria capaz de fazer isso, porque ele tem contatos, já armazenou na sua mochila vivencial uma série de ferramentas que o permitem essa experiência, porque é privilegiado. Para o outro, não há escolha, ou trabalha ou morre. Eita. Em uma de suas obras, Marx sonhou que chegaríamos a uma tecnologia tal que o homem dividiria o dia, de modo que fosse possível trabalhar apenas 4 horas. Em outras 20 seriam dedicadas ao lazer, à convivência com os filhos. Ele dizia, inclusive, que iríamos pescar. Esse sonho de Marx é uma grande medida, resultado da crença na racionalidade tecnológica, a partir da qual teríamos a possibilidade de partilhar as tarefas, o que economizaria tempo coletivo.
Do ponto de vista técnico, já chegamos a esse patamar. A humanidade poderia viver hoje com sobra de matéria e tempo do que já produzimos. A questão é que caminhamos com a concentração em vez da distribuição, e de modo realista, não temos uma partilha de tarefas. Enquanto algumas pessoas são sobrecarregadas, outras são liberadas. Isso é bastante evidente. Basta imaginar a quantidade de roupas que guardamos sem usar por 2, 3 anos. Se numa comunidade o uso tivesse de ser contínuo, a produção de muitos itens seria reduzida e muitos recursos seriam poupados. Sobre isso, concordo com o pensador norte-americano Benjamin Franklin, que dizia que 3 mudanças de casa equivalem a um incêndio, porque deixamos muita coisa para trás que nem tínhamos notado acumular. O desperdício hoje é tanto que precisamos continuar nos esforçando para manter um modelo que já seria sustentado se houvesse partilha. Ainda no século XIX, o jornalista e escritor francês Paul Lafargue, genro de Karl Marx, produziu uma obra muito interessante chamada O Direito à Preguiça. Nela, ele escreve algo que parecia um contrassenso na década de 1880, quando os operários na Alemanha, Inglaterra e França discutiam o direito ao trabalho. Na época, não havia uma legislação trabalhista regulamentando a jornada de 8 horas, o que, após várias discussões, apareceria tardiamente no século XX. O primeiro documento a reivindicar uma jornada organizada é uma encíclica do Papa Leão XIV, a Rerum Novarum, de 1891, que inclusive argumenta a necessidade de organização sindical. Produz-se naquele momento um debate anterior à encíclica sobre o direito ao trabalho. Enquanto isso, Lafargue reivindica o direito à preguiça, com base no seguinte argumento: já se trabalha bastante, o que nós precisamos ter é uma máquina que nos poupe trabalho para ficarmos mais com a família. A ironia desse texto é que Lafargue é a recusa a essa laborlatria, também manifestada no século XIX. Evidentemente, Marx está pensando na organização de uma vida na qual houvesse uma repartição. Para isso, ele usa uma expressão proveniente do mundo anarquista, que sintetiza muito bem o que seria essa partilha com o tempo poupado. De cada um de acordo com a sua possibilidade, para cada um de acordo com a sua necessidade. Inclusive, esse foi o lema de várias experiências anarquistas que ocorreram até mesmo no Brasil. No estado do Paraná existiu uma fazenda anarquista chamada Colônia Cecília. E ao contrário do que se supõe, anarquismo não é ausência de ordem, é ausência de opressão. Em fazendas como essa, a propriedade da terra era coletiva, conforme esse princípio, de cada um de acordo com a sua possibilidade, para cada um de acordo com a sua necessidade. Elas foram os modelos para o que mais tarde seriam os Kibbustim, em Israel. Desde a Revolução Industrial, o mundo do trabalho ficou extremamente marcado pela máquina, reforçando inclusive a noção do trabalho alienado. O automatismo em modo automático de ação, em grande medida, tem como consequência a alienação da execução. Uma pessoa alienada é alheia a algo. A intencionalidade dela não está naquilo que faz, ela não tem consciência direta do que produz, está fazendo algo automaticamente.
Nesse sentido, o trabalho feito de modo robótico é algo que, durante o século XX, foi decisivo para a alteração do mecanismo de produção. O Taylorismo ou Fordismo, em grande medida, acabou gerando a perda da inovação, da criatividade, o que no mundo tecnológico é uma coisa negativa. Por isso, se o próprio indivíduo fizer as coisas de modo automático, robótico, isso levará a um processo de alienação, isto é, de perda de si mesmo. Portanto, algo muito forte da natureza do trabalho se perde. A natureza autoral, a sensação de eu sou o realizador daquilo. Fazê-lo de modo automático é tirar de mim a dimensão realizadora. Nessa hora, eu me desumanizo, isto é, me aproximo do mundo das máquinas. Retomando a expressão de Marx, o trabalho alienado é aquele que eu faço e que não pertence a mim, e eu também não pertenço a ele. Nem o que eu faço é minha propriedade, nem eu sou propriedade de mim mesmo. O trabalho alienado é aquele que é estranho para mim. Quando eu vejo um livro que publiquei, aquele trabalho não é estranho a mim, assim como um almoço que preparo. A respeito disso, Marx vai falar uma ideia de estranhamento, o trabalho no qual você se perde. Daí uma expressão muito recorrente no mundo do trabalho. Eu não estou me achando naquilo que faço. A grande simbologia do filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, em 1936, é que o Chaplin, interpretando o operário, não é esmagado pela máquina. O mais triste nessa obra não é o automatismo do movimento da linha de montagem, que ele, mesmo após a parada da esteira, continua produzindo, mas sim a alegoria de que ele se entrega àquela engrenagem, de tal modo que sai do outro lado ileso. Isso é o contrário do que se imaginaria do mundo do trabalho, no qual a pessoa deixa de ser pessoa no cotidiano. Algumas empresas na área industrial conseguiam ampliar a visão de todo, fazendo que houvesse um rodízio de profissionais entre as várias funções. Nas equipes autogerenciadas, o rodízio permitiria uma visão mais panorâmica dos processos, uma vez que o Fordismo e o Taylorismo acabaram introduzindo aquele parcelamento da atividade com a qual a visão geral do resultado do que se faz é perdida. Alguns até poderiam dizer que seria muito bom se o trabalhador fosse obediente, servil, não pensasse, apenas executasse. Esse tipo de raciocínio não cabe mais nos tempos atuais, porque uma pessoa com essa condição pode ser um pouco produtiva, já que não tem iniciativa, autonomia ou criatividade. Portanto, pode ser substituída por um robô. E a palavra robô vem do tcheco, robota, que significa escravo, aquele que faz o que lhe é ordenado. Hoje, este é um valor organizacional. Uma pessoa consciente das razões pelas quais faz aquilo que faz é muito mais eficaz. Nessa concepção, uma empresa inteligente tem funcionários que também pensam a razão daquilo que estão fazendo, inclusive porque isso permitirá que se produza inovação, isto é, que se pense em outros modos de se fazer aquilo que se faz e ganhar produtividade, competitividade, lucratividade e perenidade em relação ao próprio negócio. Capítulo 3. Odeio segunda-feira. Quem começa o dia de trabalho com um nível de tristeza precisa reinventar as razões pelas quais faz aquilo que faz. Isto é, qual é o seu propósito? Se esse propósito for tão somente ganhar dinheiro, então não sofra. É para isso, pronto.
Se for realizar-se, ter uma percepção autoral, obter reconhecimento, então esse é o lugar ou o ofício errado. Quando desejo reconhecimento, autoria, mesmo que tenha um nível grande de desgaste, ainda assim me felicito por fazer o que faço. Assim como um atleta, um artista, um professor. Um artista pode, por exemplo, passar meses em condições inóspitas gravando um filme. Mas quando a obra é lançada, a percepção autoral dele vem à tona. Ou um artista que passa semanas ensaiando uma peça de teatro. Às vezes para 4 ou 5 sessões apenas, mas aquilo dá a ele outra visão de significado. Não acredito de maneira alguma que a pessoa que sofra demais com a chegada da segunda-feira esteja apenas cansada. Na verdade, ela não está se encontrando naquilo que faz. Precisa rever os propósitos para quem tem aquilo que está fazendo. A empresa pode auxiliá-la nesse sentido. Seria uma sugestão interessante para a área de recursos humanos tematizar essa questão, levar as pessoas a repensar as suas atividades. Poucas empresas fazem isso. A razão é que se expõe que, se o empregado ficar matutando em excesso, poderá ir embora, mesmo que por impulso. Bom, mas vai aquele que, de fato, não deveria estar ali. A inteligência estratégica exige a tomada de algumas medidas que não sejam óbvias. Uma delas é fazer com que o empregado possa pensar se ele quer continuar trabalhando naquele lugar. E não é uma questão de economia de custo. O que está em jogo é o bem-estar daquela convivência, inclusive como efeito direto sobre o índice de produtividade. Pode ser bastante deletério conviver com pessoas que passam a semana torcendo para chegar sexta-feira. Nós somos seres cíclicos. Primeiro, no âmbito da biologia, obedecemos o ritmo circadiano em relação ao consciente, despertado, e o inconsciente, estado de sono. Lidamos com dia e noite, com as estações do ano. Aliás, os ciclos são a grande marcação para a nossa vida não ser caótica, especialmente os da natureza. Por outro lado, é claro que a perspectiva de que eu posso aspirar aquilo que virá sempre aumenta o prazer da espera, não necessariamente o da realização. A encrenca não é dizer hoje é sexta-feira, é aguardar com tanta intensidade que chega esse dia que não consiga aproveitá-lo por absoluta ansiedade. Mas se olharmos pela perspectiva do tempo rarefeito, desejar que o fim de semana venha logo é até compreensível. Eu sempre brinco quando me perguntam qual o dia da semana que eu mais gosto. Eu digo que é a segunda-feira e a pessoa se espanta, mas por quê? Eu respondo, porque é o dia mais longe da outra segunda-feira. A ideia de um trabalho que se organiza por ciclos, um período intenso de atividade, depois de um intervalo, depende da cultura em que ele está inserido. As culturas agrícolas tradicionais, em sociedades mais simples, não têm a parada no fim de semana. Há sociedades no mundo em que a semana de trabalho é de 6 dias. É o caso da japonesa. Nem todos os países têm 30 dias de férias. Há nações, como os Estados Unidos, em que férias não são remuneradas. O empregado tem o direito de tirar, mas não recebe. Há sociedades em que o período de férias é de 50 dias. Na sociedade japonesa, em que o trabalho intenso e contínuo é quase um dever moral, o funcionário não reclama, é signado e a hierarquia é fechada. Entre nós, não. Queremos, como na Europa, ir diminuindo o número de horas que trabalhamos para ganhar mais e trabalhar menos. O que é uma coisa inteligente, se claro, coletivamente saudável.
Mas o problema é que não temos uma partilha equilibrada de tarefas. Nas empresas, é frequente a sobrecarga em algumas pessoas quando há um planejamento equivocado da distribuição de trabalho dentro do grupo. Uma chefia ou liderança que não saiba organizar o trabalho coletivo ficará sempre em desvantagem. Na hora do sufoco, geralmente aparece uma pessoa que diz: pode deixar que eu faço. E sempre existe alguém a dizer: tudo bem, então você faz. Isso significa que haverá, de um lado, uma estrutura parasitária e, do outro, um abnegado que assume o conjunto centralizado das tarefas. Volto a Marx, a nossa incapacidade de partilha das tarefas é tamanha que sobrecarregamos alguns, enquanto outros se liberam para se dedicar às coisas diferentes. Quando ocorre extinção de cargos, quem fica faz o trabalho dobrado, situação que evidencia equívocos na gestão, que pode ter sido de avaliação, pois a estrutura não estava enxuta e havia um custo inútil. E numa suposta correção de rota, incorre-se de outro erro: sobrecarregar quem permaneceu. Pressionado pelas circunstâncias, ele pode até render por um tempo, mas depois chegará à exaustão. E aí será preciso formar outra pessoa para reposição e perde-se todo o investimento feito na formação da primeira. Por isso é necessário que a empresa saiba balizar o movimento que faz nessa direção. É muito mais inteligente distribuir melhor as tarefas e preparar as pessoas para essa partilha do que colocar uma para fazer o trabalho de duas. Esse planejamento vale para os ciclos da economia. Por exemplo, empresas inteligentes sabem que vivem de picos de consumo e outros de diminuição. Quando enfrentam restrição de vendas, de concretização de negócios, algumas rapidamente mandam pessoas embora. Outras não fazem isso. Elas retêm as pessoas, sabem que a atividade pode mais adiante se intensificar e mantêm aqueles nos quais investiram em formação por anos. Quando a empresa manda parte da mão de obra embora, pode-se economizar nos custos de trabalho, mas se houver uma retomada do fôlego, vai gastar muito mais para preparar pessoas novas para aquela atividade. Portanto, é uma questão de inteligência operacional. Capítulo 4. Rotina não é monotonia. Muita gente se queixa da rotina do trabalho. Vale lembrar que a rotina não é sinônimo de monotonia. O que faz com que haja de um enfado em relação ao cotidiano profissional é a monotonia, não a rotina. A rotina pode ser, inclusive, altamente libertadora. É ela que permite a organização de uma atividade e garante melhor eficiência e segurança naquilo que se faz. Por exemplo, quando entro num avião, espero que o mecânico tenha seguido a rotina, que o piloto e o copiloto façam o mesmo, bem como o encarregado de abastecer a aeronave. A rotina consiste numa série de procedimentos padrão com quais um processo se completa. E esse nível de repetibilidade é o que torna a rotina mais adequada. Uma orquestra sinfônica será tão melhor quanto mais acurada tiver sido a leitura da partitura da peça ali colocada. O trabalho rotineiro é um trabalho organizado, estruturado. O que, de fato, faz com que haja um enfado, um tédio, é a monotonia. O perigo é quando a rotina deixa de ser algo que me prepara melhor para aquilo que estou fazendo e passa a ser algo no qual eu não presto mais atenção. Isso é, quando a repetibilidade se torna automatismo. Há uma diferença entre a rotina na qual eu faço uma atividade, notando a sequência correta,
e a completo e a monotonia que eu já faço sem perceber. Nessa hora, a motivação falece, seja qual for a profissão. Um músico que tem uma rotina de viagens, de shows, ao fazer isso de modo automático, quando está no palco e a cabeça está em outra frequência, em que ele não vê a hora daquilo acabar, é então que começa o desgaste. A monotonia é a morte da motivação. Isso vale tanto nas relações afetivas quanto nas de trabalho. Não é por acaso que as pessoas que gerenciam outras no ambiente de trabalho procuram fazer com que a rotina tenha um padrão de sequência, de completude, mas tentam alterar a situação quando vem o risco de virar monotonia. Algumas empresas, como lembrei antes, têm o hábito de fazer um rodízio nas várias funções, em determinados momentos, de modo que o funcionário ganhe um distanciamento em relação àquilo que fazia e passa a retornar à atividade sem ficar automatizado no processo. O automatismo é distrativo. Isso serve até para ser televisão. Quando o escritor mineiro Fernando Sabino dizia, de maneira genial, que a televisão é o chiclete dos olhos, era para descrever o estado em que você assiste a algo e não retém nada do conteúdo exibido. Na leitura, quando lemos de forma automática, chegamos ao pé da página do livro sem nem lembrar o que estava nas linhas superiores. Já a leitura rotineira é aquela em que você pega o material e vai lendo em sequência, procurando fluir. Quando você se distrai, é sinal de que ela se tornou automática. Por isso, quando você precisa estudar e reter conteúdos, há uma recomendação de seguir a leitura com um lápis, com uma caneta, marca-texto ou até mesmo com o dedo. Eu faço isso se o livro for meu. Pode parecer arcaico, mas esse é o princípio básico de conexão neurológica. Só leio seguindo o dedo, não vou perder a atenção. Se coloco os olhos no papel e passei do estado da rotina para a monotonia, a leitura se torna automática. Nesse sentido, o que as pessoas mais reclamam do dia a dia é de um trabalho automatizado mentalmente e não pela máquina. A finalidade da tecnologia e da robotização é exatamente liberar a gente desse trabalho monótono. A rotina é absolutamente necessária. Qualquer paciente que entre num centro cirúrgico deseja que toda a equipe ali siga a rotina, que faça a contagem de quantas gases foram retiradas do pacote e quantas foram dispensadas no descarte, de modo que ele tenha certeza que não ficou nenhuma dentro dele. Eu acho interessante que num hospital com uma estrutura mais organizada seja colocada uma pulseira com um código de barras no paciente. Mesmo que ele fique internado uma semana e todos os dias encontre a mesma enfermeira, é ótimo para que ela cheque a pulseira, olhe novamente o medicamento que for prescrito. Essa rotina é absolutamente necessária. Uma das coisas mais perigosas em relação à monotonia é a distração. Ela faz com que você arrisque a sua integridade ou a estrutura do negócio, da operação, do que está sendo feito. No mundo da aviação, há um nome para isso em relação ao piloto. Enquanto está na rotina que ele tem que estar atento, se entrar num processo de monotonia, permite que a fadiga venha à tona. Esse é o estado que faz com que o profissional se equivoque, demore a encontrar soluções, retarde a adoção de um procedimento, porque o nível de distração foi elevado. Seja na relação afetiva, seja na relação de trabalho, você é distraído quando é capturado pela monotonia. Por isso, a monotonia é o principal adversário da motivação. Capítulo 5. Autoria da obra.
No século XXI, o conhecimento é muito importante para a inovação, criação, para que o indivíduo não se sinta alguém que apenas ganha o seu sustento, mas que colabora, realiza e tem uma vida com propósito. Convém reafirmar a necessidade de que o trabalho se descolhe da alienação, daquilo que é a ausência de pertencimento. Eu não quero apenas fazer coisas, quero ter uma postura autoral em relação às coisas que faço, como algo que também é da minha lavra. De certa forma, essa autoria se aproxima do espírito artífice na história do Ocidente. Aquela que fazia as coisas com as próprias mãos e assinava a obra. É muito comum no mundo do trabalho ouvir pessoas dizerem: não me reconheço naquilo que eu faço. E não é um reconhecimento de natureza pecuniária. Não é só o reconhecimento dos tapinhas nas costas, do abono ou da participação nos lucros e resultados. É o reconhecimento autoral. Cada vez mais desejamos o autoral. A percepção da autoria é necessária para que a pessoa se construa como indivíduo que não é descartável, que não é inútil e que não pode ser colocada à margem. Uma vida com propósito é aquela em que eu sou o ator da minha própria vida. Eu não sou alguém que vou vivendo. No trabalho alienado, desumanizado, não existe a percepção autoral. Curiosamente, num mundo altamente tecnológico, fica difícil imaginar quem é o autor, porque há uma diluição dos autorais nos conteúdos e formas naquilo que circula. Mas não é no que é mais simples. O padeiro, não o dono da padaria. O padeiro tem a percepção autoral. O pipoqueiro, com seu carrinho na esquina, também. Tanto que nós nos referimos a pipoca do seu dito. Algumas profissões querem caminhar nessa direção. O artista tem isso. O jardineiro que colhe a rosa. Porque no mundo altamente tecnológico das plataformas digitais, o que alguns chamam de democratização, em grande medida é uma diluição autoral. Quem não gosta de fazer algo com as mãos? Um sinal muito forte contrário a esse automatismo foi a febre dos livros para colorir durante o ano de 2015. Foi um fenômeno editorial. Tudo bem que todo mundo já está desenhado e é preciso apenas preencher com cores, o que é muito pouco autoral. Ainda assim, é uma manifestação de um desejo imenso de fazer alguma coisa, de não consumir tudo já pronto. O mesmo se nota com o interesse por programas de televisão sobre gastronomia. Essa ideia autoral é decisiva. A minha pizza. Se essa é a mousse que eu fiz, então eu me vejo nela, porque quando as pessoas estão degustando um doce feito por mim, estão me experimentando. Perire, em latim, significa provar, de onde vem a palavra perigo, mas também as palavras aperitivo e experimentar. Esperire é experimentar, ou seja, provar de fora. A minha experiência é quando eu provo de fora e olho aquilo. O perigo é aquilo que me prova. Por isso, eu me sei naquilo que saboreio. Não é casual que em latim as palavras saber e sabor tenham a mesma origem. Sapore, em latim, significa tanto saber quanto sabor. Não por acaso os lusitanos, quando apreciam um prato, dizem: "Isso me sabe bem". Então, esse movimento de experimentar a mim mesmo significa que o propósito da minha vida é ter consciência de que eu não sou descartável. Se não sou descartável, eu me experimento naquilo que faço. E dessa forma, preciso ter reconhecimento de autoria.
Muitas vezes, apesar de a autoria não ser exclusividade minha, eu não deixo de ser um dos autores. Por isso, essa indiferenciação, que porventura encontramos no mundo do trabalho, nos deixa extremamente amargurados. Muitas empresas enfatizam um outro caminho, tentando passar ao empregado o chamado espírito de dono. E isso pode ser muito interessante. A intenção é fazer o funcionário agir como se fosse proprietário da empresa. Ele sabe que não é, que é empregado, que tem outra relação, mas a percepção de dono faz com que ele atue como aquele que cuida da própria autoria, em vez de ser alguém que apenas executa. É muito ruim ser entendido apenas como um executor. O propósito está em não ser alienado. Capítulo 6. O trabalho que nos molda. Nós fazemos o trabalho, mas em certo sentido ele também nos faz. Isso acontece na medida em que o trabalho ajuda a moldar as nossas habilidades e competências. As atividades que realizamos contribuem para formar a nossa identidade profissional. Nas décadas de 1960 e 1970, aquilo que hoje se chama de autodesenvolvimento ou educação continuada tinha a dominação de formação em serviço. Porque havia uma suposição em que a formação para uma atividade se dava fora do serviço, fosse num curso, escola, em algum lugar. O conceito de formação em serviço passou a ser traduzido para dentro da empresa, como a organização de processos e projetos de natureza formativa no espaço por ela estruturado. Não há outro modo de formação em serviço, a carreira. Tomando o meu caso para ilustrar, comecei a dar aulas em 1974. Portanto, durante 4 décadas, desenvolvi uma atividade sem ter ainda uma identidade docente, que foi sendo construída. Foi me formando, me forjando, a minha identidade sobre aquilo que eu sou. Eu que comecei como professor de filosofia e teologia, aos poucos fui também fazendo palestras. Depois, entrei na área de comunicação, atuando em mídias variadas. Passei a apresentar alguns programas de TV e rádio. Para mim, isso era de outra forma de docência, que mudou a ser parte de um jeito de alguém que se comunica. E assim me tornei mais um comunicador do que um docente. A comunicação, no entanto, passou a ser feita de modo pedagógico. Eu gostava de trabalhar a comunicação como instrução. Voltei a lecionar e a comunicação ficou embutida na ideia de docência. Portanto, me considero mais um educador. O meu curso de vida, o meu currículum vitae, fez com que eu construísse a mim mesmo. Uma parte foi planejada, outra foi circunstancial. Claro que eu planejei a minha carreira docente na universidade, como auxiliar de ensino, mestrado, assistente-mestre, doutor-assistente-doutor, adjunto. Há uma sequência segundo a qual é possível se organizar, inclusive porque há uma vida com tempos. Mas uma série de coisas foi circunstancial. A participação na gestão pública se deu pela conexão com as pessoas que têm afinidade ideológica, que, por uma série de circunstâncias, venceram a eleição na cidade de São Paulo. Pode-se argumentar, mas disputavam a eleição. No entanto, a nomeação daquele grupo não era tão previsível. Um mês antes do pleito, a candidatura estava em 4º lugar na disputa pela prefeitura. Mas, naquele mês, várias coisas aconteceram no país que fizeram com que os eleitores mudassem de perspectiva. Aquilo não foi planejado por mim. De repente, o grupo em que eu estava foi para o governo. E eu fui trabalhar nele com Paulo Freire,
que pretendia ficar 2 anos na atividade de gestão da educação, como secretário municipal de Educação de São Paulo, e depois partiria para outros trabalhos. Quando ele saiu, as minhas atividades na Secretaria de Educação e as relações de trabalho que eu havia estabelecido me tornaram a pessoa mais adequada, não por mim mesmo, a suceder-lhe no cargo de secretário. Não entrei na secretaria com a intenção de galgar postos. Ao contrário, nem me achava, sem ser imodesto totalmente, a pessoa mais adequada para a função. No entanto, o grupo considerou que eu tinha mais habilidade para assumir aquele posto, por conta dos 2 anos anteriores de trabalho. Assim, construiu-se uma identidade para mim de articulador na gestão de pessoas, com certa capacidade diplomática. Quando saí da secretaria, a reitora da minha universidade de origem, a PUC de São Paulo, decidiu criar um programa de TV. Com a chegada ao Brasil da TV a cabo e a exigência por lei de um canal universitário que deveria agregar as universidades numa mesma base territorial, a PUC teria de fazer uma programação. O reitor chamou um grupo de professores e eles decidiram que eu apresentaria o primeiro programa e depois aconteceria um rodízio entre os demais integrantes. Eu apresentei o primeiro e o grupo disse: "Você tem habilidade para fazer isso, segue você." E fiz isso por 11 anos, embora não fosse a minha intenção. Nesse contexto, entrou outra ocasionalidade, aquilo que o pensador renascentista Nicolau Maquiavel chamava com muita clareza de fortuna, que no latim significa a ocasião, a circunstância, isto é, uma dose de sorte. Maquiavel dizia que o príncipe, o homem que poderia comandar e conduzir as pessoas, o condottiere, era aquele que juntava a virtude à fortuna. Em outras palavras, a capacidade com ocasião. A frase clássica: o homem certo no lugar certo na hora certa. Por isso, 40 anos depois, o fato de hoje eu ter tido alguém que lida com a comunicação resulta de um percurso em que uma parcela foi planejada, metódica, estruturada e a outra foi aproveitamento de circunstâncias. Por isso, o trabalho também me molda. O magnífico artista Michelangelo expressou bem isso ao dizer: todo pintor pinta a si mesmo. Ao afirmar isso, a percepção é de que você se coloca na sua obra. Eu estou invertendo um pouco aquilo que eu faço, é aquilo que me faz. Por isso, se usa a palavra realizar, é quando me torno real, quando não sou uma mera subjetividade, com desejos e intenções, mas eu construo ali a minha identidade e aquilo que passarei a ser. É interessante porque as razões para fazer aquilo que faço hoje não são necessariamente as mesmas que eu já tinha no começo dessa trajetória. Por que eu faço o que eu faço hoje? Porque eu me construí como um fazedor disso e quero me manter nessa feitura, de modo que eu possa continuar me fazendo. Deixar de fazê-lo agora seria me desfazer. Capítulo 7. A origem da motivação. Há uma frase antiga segundo a qual motivação é uma porta que só abre pelo lado de dentro. A motivação tem um nível de subjetividade e isso significa que ela parte do sujeito. Nós, às vezes, dizemos: eu preciso motivar a minha equipe, devo motivar as pessoas, tenho que motivar meus filhos. É necessário entender que, embora a palavra motivação signifique mover, movimentar, fazer o que haja do ponto de partida de algo, ela é um estado interior. Não devemos confundir motivação com estímulo. O que um gestor pode fazer, por exemplo, com alguém que trabalha com ele?
pode estimulá-lo, impulsioná-lo, mas não obrigá-lo a fazer algo a partir de uma atitude que deve cumprir da própria pessoa. O integrante da equipe é capaz até de cumprir a ordem, mas não estará motivado. Ele fará como uma tarefa, um dever. Há uma diferença entre dever e motivação. Para algumas pessoas, o dever é a motivação. Em determinadas atividades, principalmente no campo, na saúde, na área militar, no corpo de bombeiros, a própria percepção de dever já é a motivação suficiente. Isto é, a ideia de que, se existe uma tarefa a cumprir, ela deverá ser cumprida a qualquer custo. O lema é: tarefa dada, tarefa cumprida. De modo que o profissional dessa área enxerga na sua obrigação aquilo que o movimenta para dentro, para que dê conta da missão de que foi incumbido. Algumas pessoas diriam que cumprir o dever é uma questão de honra, portanto, não há outra estrutura motivacional além dessa. No dia a dia de outras funções, no entanto, o que motiva alguém a ser professor, empresário, piloto, pai ou mãe? Aquilo que você deseja, que realiza, que o completa, aquilo que permite que você se reconheça. Eu me conheço naquilo que ajo. Motivação é uma atitude interna. Quais são as minhas razões para fazer o que eu faço? A resposta revelará a fonte da minha motivação. Alguém externamente a mim também pode me estimular, fazer com que eu primeiro ganhe força no que estou fazendo. Posso ser inspirado, animado, mas a motivação tem uma natureza na qual o ponto de partida é o próprio indivíduo. Posso, por exemplo, lidar com uma equipe desmotivada? Sim, mas ela não fará um trabalho de uma completude maior. Uma pessoa motivada faz algo decisivo. Ela procura excelência. A expressão latina excellence significa aquilo que ultrapassa, aquilo que vai além. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que obrigação. Curiosamente, essa expressão às vezes parece soar de maneira incorreta, sobre o ponto de vista da lei. Dizem que alguém faz mais do que obrigação, daria margem a pensar que trabalha sem receber ou fora das normas. Não, não é isso. Quem está motivado faz mais do que a obrigação, isto é, tem a obrigação como ponto de partida e não de chegada. Nós gostamos de um garçom quando ele faz mais do que obrigação. Qual a obrigação de um garçom? Anotar os pedidos, trazer a comida, etc. Mas por que se aprecia um bom garçom? Porque ele não faz só isso. Ele se antecipa à sua necessidade, sugere um lugar mais agradável, fica disponível sem se intrometer. Por que se aprecia um bom médico? Porque ele faz mais do que a obrigação. A tarefa do médico é consultar, fazer a prescrição. Mas quando ele se interessa por você, quando não o olha apenas como uma doença em alguém, mas como alguém com uma doença, isso é, ele olha a inteireza como pessoa, ele faz mais do que obrigação. Quantos professores e professoras que admiramos na vida faziam mais do que a obrigação? Aquela professora de história, cujo dever era nos ensinar um pouco sobre o mundo grego-romano da antiguidade, mas nos envolvia de tal modo que o tema que íamos sexta-feira de manhã animados para a escola, ansiosos pela aula. Ela nos encantava com o conhecimento. Por isso, um conceito-chave nessa percepção é: quem tem um motivo que o impulsione consegue atingir a excelência. Como gestor, eu não vou motivá-lo, mas posso estimulá-lo a encontrar aquilo que em você é a busca da excelência.
Posso fazê-lo de vários módulos, seja para a formação, seja para reconhecimento, pelo elogio e valorização, pela correção de natureza inteligente, a capacidade de corrigir sem ofender, orientar sem humilhar, ou pela possibilidade de colocar metas e prazos que fazem com que a pessoa dê o passo na direção desejada, em vez de se acomodar na situação em que se encontra. O lado externo, portanto, e o lado objetivo da motivação será o estímulo. Às vezes, esse estímulo pode vir na forma de um prêmio, de um retorno financeiro, mas também pelo reconhecimento da autoria ou da qualidade daquele profissional e a sua contribuição para todo da obra. Fazendo uma brincadeira com as palavras, posso falar que a motivação é o estímulo interno, enquanto o estímulo é a motivação externa, mas são duas coisas distintas. A diferença é de onde partem, mas ambas têm a mesma intenção. Capítulo 8. O que mais desmotiva. Em minhas passagens por empresas, na condição de palestrante ou de consultor, há um aspecto que considero a maior fonte de desmotivação dos funcionários. Muitos podem pensar que se trata de um fator ligado à remuneração. Não é. O retorno financeiro tem importância, mas é relativa. A principal causa da desmotivação é a ausência de reconhecimento. Quando o profissional não é objeto de gratidão pelo que ele faz. Embora o indivíduo saiba que é um empregado, ser só mais um empregado é um fardo muito maior. Ser só mais um não significa não ser nada. Quer dizer que não é o patrão, é um entre outros. E que, portanto, o não reconhecimento do valor, do resultado do trabalho, da colaboração no projeto coletivo é absolutamente frustrante. Essa sensação acomete grande parte das pessoas nas corporações quando não lhes dão o valor que julgam adequado. Embora o salário tenha uma parte nisso, não é a principal. É o valor em relação à atitude, à dedicação, à obra. As organizações mais atentas ao capital humano costumam fazer o conhecimento público, seja em festividades, seja no registro em comum, meio de comunicação da empresa. As coisas até parecem tolas, como uma foto do funcionário do mês. Não são. É um gosto imenso receber algum tipo de distinção. Na área acadêmica, é o equivalente a receber alguma titulação, algum prêmio. A fonte central da desmotivação é o não reconhecimento. Afinal de contas, se a pessoa está naquela atividade, algum motivo forte ela teve. Pode ser a necessidade, a vontade de fazer aquilo, mas ela está exercendo aquele ofício por alguma razão. Essa razão vai minguando quando o não reconhecimento é corriqueiro. Outro motivo de desconexão é quando a pessoa não mais considera aquela atividade decente, como algo pelo qual daria o sangue. Alguém que percebe, por exemplo, que uma empresa é hipócrita, isso é, propaga posturas e comportamentos, fala do balanço social e da importância das pessoas, mas é pouco autêntica. A falta de autenticidade da empresa faz com que a pessoa vá perdendo energia por considerar que não vale ser colocada em algo que a não adere. A não ser por necessidade. É muito difícil persistir numa empresa na qual não se acredita mais. Seja pelo produto, seja pela ação dela no mercado ou pela conduta da comunidade. A ausência de reconhecimento se manifesta de várias formas. Se o chefe é injusto, se o salário não é adequado. Quando eu julgo que valho muito mais do que acham que eu estou valendo, é sinal de exploração. Uma coisa é colocar o meu trabalho a serviço de alguém, vender meu tempo para outra empresa.
Outra coisa é achar que eu estou sendo explorado, isto é, que estão me usando sem retorno. Para ilustrar a importância do reconhecimento, basta reparar no quanto a atividade militar trabalha com insígnia, aquilo que marca. Um uniforme cheio de símbolos carrega as marcas do que aquele integrante fez. E isso tem um poder de incentivo imenso. A desmotivação vem à tona quando eu perco potência para fazer algo que posso julgar que não vale mais. Aliás, sempre achei curiosa a expressão "não vale a pena". Fica imaginando o que a pessoa pensa quando lê um livro meu ou vai a uma palestra e no final, para elogiar, diz: "Valeu a pena ter vindo". Tenho curiosidade em saber o que ela entende como pena. Será que havia um suplício do ponto de partida para assistir a uma conferência ou para ler um livro? Vale a pena trabalhar nessa empresa. Qual pena? Existe ali alguma condenação prévia? Porque a ideia central é a de pena. Essa é a percepção trabalho ou do emprego como castigo. Vale o sacrifício. Essa percepção, sempre danosa, martirizante, é agravada quando não se obtém reconhecimento pelo que é realizado. Por outro lado, o gestor precisa ter cautela para não fazer um elogio que soe falso ou indistinto, conveniente para qualquer situação. Como quando alguém apresenta uma ideia e como quando alguém apresenta uma ideia e não se quer avaliar, mas diz que interessante, uma frase de grande vacuidade. Da mesma forma, o elogio exagerado fragiliza mais do que motiva, pois a pessoa acha que já chegou ao ponto em que precisaria chegar. Neste caso, não que o elogio desestimule, mas engana. Se o profissional se sente o cara, imune a qualquer tipo de fragilidade, abre brechas para ficar debilitado. Como sempre digo, o grande calcanhar de Aquiles foi achar que não tinha um calcanhar de Aquiles, portanto, supor-se invulnerável. Nenhum de nós é perfeito, que em latim significa feito por completo. A propósito, na área de educação escolar, um professor disse uma frase absolutamente tonta. Comigo não tem esse negócio de 10. Eu nunca dei um 10 na vida, porque sempre haverá a possibilidade de melhorar. Isso é uma tolice imensa. Conforme a suposição dele, a ideia de melhor é uma gradação, e melhor é uma atitude de elevar algo, mesmo que ele já seja ótimo. Gradação é ótimo, bom, regular e ruim. 10, 9, 8, 7, 0. Eu posso tirar 10 e fazer melhor. Eu posso dar 10 e falar fantástico e você consegue fazer melhor. Algumas empresas dão a entender que não ser mandado embora daqui já é um elogio. Não ser repreendido já é uma maneira de ser elogiado. Silêncio é a melhor maneira de dizer que está tudo em ordem. Não. Feitorar não é uma forma de gestão. Dar nota boa para alguém não significa desestimulá-la a crescer. É dar a avaliação máxima e dizer: nessa circunstância, ótimo, e você consegue fazer melhor. Estabelecer um patamar de conclusão é absolutamente limitante. Tanto a ausência de reconhecimento quanto o reconhecimento superdimensionado são atitudes equivocadas no trato com o outro. Capítulo 9. Trabalho com significação. Faço o que faço porque a minha obra, o meu legado, aquilo que realizo me torna alguém que não é fútil, descartável? Faço o que faço porque isso me dá satisfação e orgulho? Ou eu faço o que eu faço porque eu tenho de fazer e se não fizer, pereço? Essa última possibilidade é concreta. Afinal de contas, como dizia o já citado Marx, a primeira intenção de todo ser vivo é manter-se vivo.
Nesse sentido, se eu faço só por fazer, porque não há outro modo, não deixa de ser razão, mas é pior. Porque é a mais óbvia, a mais básica e é a que nos aproxima de outras formas de vida. Outros animais fazem o que fazem porque não tem como não fazer. Portanto, é uma vida automática, robótica, já determinada. Se eu desejo uma vida com consciência, com a recusa à alienação, se quero algo que me leve ao pertencimento de mim mesmo, e aquilo que faço, preciso ter razões que sejam mais sólidas do que apenas argumentar a necessidade de sobrevivência. Há momentos na vida em que de fato não há alternativa. Temos de fazer algo que nos garanta a sobrevivência. Todo organismo, para ir além naquilo que deseja, precisa manter-se em estado de funcionamento. E em alguns momentos na nossa trajetória foi necessário fazer coisas para garantir a sobrevivência naquela circunstância. Já houve ocasiões em que, se pudesse escolher, isto é, se não fosse obrigado a fazer determinada coisa, não faria. Não porque aquilo fosse imoral ou descartável, mas porque não era algo que me colocava na rota dos meus motivos. Tratava-se de uma necessidade e não de uma liberdade. Quando falamos das razões, estamos nos referindo ao reino da liberdade. A própria ideia de necessidade é o reino da carência, não é a melhor razão. É uma razão pela qual faço o que faço. Em relação a qualquer coisa que se faça, a melhor razão é porque eu quero e não porque eu preciso. Isso significa que me recuso a fazer o que preciso? Claro que não, seria tolice. Vamos imaginar que eu esteja em uma circunstância qualquer de rarefação material, de dificuldade, em que eu preciso de um acréscimo nas coisas que faço para poder garantir a minha sobrevivência. Nessa hora, até farei o que eu não quero, mas aquilo que eu preciso. Isso não é deselegante nem desonroso, a menos que seja algo absolutamente antiético. Se tenho clareza da circunstância, tenho motivação. Preciso colocar um filho na escola, algum familiar necessita de um tratamento médico de alto custo, ou devo apoiar uma ação na minha comunidade. Então, coloco minha energia num projeto cuja racionalidade no ponto de partida é a necessidade, mas não aonde eu quero chegar. Porque posso, sim, me agradar, me alegrar com o que eu faço, apenas porque eu fui obrigado a fazê-lo, desde que não torne a obrigação um suplício. Que a obrigação seja uma circunstância a ser enfrentada, e não um castigo que os deuses colocaram sobre as minhas costas e que eu preciso superar. Há pessoas no mundo do trabalho que encaram o que fazem como uma provação. Deus ou qualquer outra força o está provando para que ele seja depurado. Por isso é um sofrimento purificador. Não se encara aquilo como um inferno, mas como uma chance de salvação. E isso pode fazer com que o propósito seja seguir de maneira obsequiosa, sem reclamar. No conto O Capote, do escritor Nikolai Gogol, nascido no que hoje é a Ucrânia, tem aquele típico funcionário que passa a vida cumprindo tarefas burocráticas e, por mais que seja tripudiado, humilhado, segue inabalável em sua rotina. Há também outro tipo para o qual esse sofrimento não irá purificá-lo, mas redimi-lo, reconhecê-lo como quem tem alguém de valor. É o caso de A Jornada do Herói, do antropólogo norte-americano Joseph Campbell, estudioso de mitologias, em que o herói sai do mundo comum e busca uma meta, superando provações e arguras para conquistá-la. Existem pessoas no universo do trabalho que se comportam como mártires, que em algum dia, em algum momento, vão obter a glória. Aquele que entende o trabalho como provação, em que o sofrimento é inerente ao esforço do trabalho do dia a dia, acha que precisa ser passivo, paciente, porque um dia desfrutará de melhores condições e, portanto, precisa passar por isso. O outro entende
ser vítima de uma estrutura que um dia chegará ao fim. Estou sendo vitimizado, mas haverá um momento de retenção. Ou ainda, as pessoas me perseguem, não gostam de mim, porque sou mais competente do que elas. Não sou promovido porque elas têm medo de mim, mas em algum momento a redenção virá. Existem pessoas que seguem essa direção, isto é, cujo propósito é vingança. Haverá uma hora para dar o troco, o que me lembra uma frase em para-choque de caminhão no Paraná. Na subida você me aperta, mas na descida nós acerta. Com isso, usa-se a estrutura do trabalho como um local para exercer as pequenas idiosincrásias que envolvem manias e medos. O espaço do trabalho é um território em que se encontra uma fauna imensa de relação a essas questões, mas é possível ressignificar algumas atividades. Isso pode vir ou por meio de uma tomada de consciência interna ou de uma atitude que parta do gestor. Uma das áreas que mais tem dificuldade para estimular o funcionário é a de teleatendimento, call center. Por quê? Geralmente, trata-se de um jovem na faixa dos 20 anos de idade, no primeiro emprego, e que vai trabalhar ali por não ter experiência. Por conta dessa condição, ele receberá um treinamento para ser robótico. Logo, vai encarar aquilo como algo meramente transitório, enquanto ele não arruma um emprego melhor. Qual a principal dificuldade da empresa com este grupo? Alta rotatividade. O turnover às vezes chega a 70%, justamente porque as pessoas estão ali de passagem. O propósito delas é ir embora, vão ficando enquanto for preciso. Na hora em que não precisarem mais, pegarão um boné. Como consultor, frequentei algumas empresas de telemarketing. Minha recomendação a elas foi para que mostrassem ao jovem que ele, de fato, estava ali de passagem, mas que não deveria perder a profundidade da experiência vivenciada. Embora esteja ali transitoriamente, não adianta a empresa dizer para ele: você está num ótimo lugar, vai crescer na empresa, podemos oferecer cargos e salários, porque ele sabe que não é verdade. O que deve ser colocado é: nós sabemos que você está aqui por um período, que vai pagar a sua faculdade e quando puder vai para outra atividade na qual tenha mais interesse. Mas isso não impede que, enquanto você estiver aqui, de passagem, perceba quanto essa experiência pode contribuir profundamente para a sua formação. Você vai conviver com pessoas diferentes, vai enfrentar situações de conflito ao telefone, vai lidar com informações relevantes. Você vai sair daqui preparado para dar outros passos em sua carreira. Nas empresas em que essa lógica foi colocada, houve uma diminuição significativa da rotatividade. Afinal, seria possível dizer que, assim como tenho uma postura de pouco envolvimento porque estou de passagem pela empresa, também estou de passagem na vida. Eu estou tão de passagem quanto o meu primeiro emprego, mas não é porque estou de passagem por esta vida que vou deixar de vivenciar a experiência com maior densidade, enquanto aguardo uma coisa melhor, que pode ser o paraíso, a eternidade, etc. Essa experiência que tenho aqui me faz, ela forma e eu a faço. Eu dou sentido a ela. Algumas organizações perceberam algo de especial na área de telemarketing. Uma delas, do setor financeiro, prioriza a carreira fechada e, na hora da promoção, aproveita o profissional que já estiver lá dentro. Só recorre ao mercado em casos de exceção, e todas as vezes que abriram vaga por promoção, apareciam candidatos de várias áreas e, por último, do telemarketing. O que eles notaram? Quem conhecia a empresa melhor? O telemarketing, aquele funcionário que passa o dia inteiro explicando tudo para o cliente. Resultado, toda vez que abriu uma vaga em outro departamento, eles começavam oferecendo ao telemarketing. Com isso, conseguiram funcionários bastante adequados para o cargo. O jovem rapidamente se qualificava na nova posição, porque já tinha o conhecimento de tudo o que ouvia e falava no dia a dia.
A partir disso, passou a haver disputa para começar a trabalhar no telemarketing, ou pedidos de transferência para o setor com o intuito de se candidatar mais facilmente às posições acima na hierarquia. É fundamental que eu tenha clareza de qual é o meu propósito. Se é amealhar a um patrimônio, se é galgar posições numa carreira ascendente, se é ter um cargo do qual eu me honre, se é servir na comunidade. Qual a finalidade daquilo que eu faço? Insisto, não pode ser automático, robótico ou alienado. No call center, o meu propósito pode ser reunir condições materiais para dar outro passo, mas enquanto estiver ali, eu não devo perder à vista esse horizonte, porque senão me enfraqueço e diminuo minha potência em relação àquilo que preciso fazer. Por isso, a construção do propósito é decisiva. Aliás, por que o professor de cursinho não precisa pedir silêncio em sala de aula, enquanto o professor de ensino médio passa boa parte do tempo tentando controlar um grupo de 40 adolescentes de 17 anos? Porque no ensino médio o aluno está lá porque é obrigado, e ele está no cursinho porque quer entrar na universidade. O propósito reordena as nossas ações. Passar pelo ensino médio é passar. Outra coisa é estar em um lugar para fazer algo em busca de um objetivo. Por que fazemos o que fazemos? Não é uma questão secundária em relação ao modo como levamos a vida. Capítulo 10. Ética do esforço. Vez ou outra sou questionado se empresa é lugar de gente feliz. É possível ser feliz com a vida que se leva no cotidiano das organizações? A empresa é um lugar onde posso construir uma parcela daquilo que pode me proporcionar situações de felicidade. Mas quando alguém diz, eu quero fazer só o que gosto na vida, lamento, isso é impossível. Tenho um vínculo fortíssimo com a minha atividade de docente, mas não gosto de fazer uma parte das coisas que faço. E a outra parte imensa que eu gosto muito de fazer. Gosto muito de dar aula, mas não aprecio corrigir provas. Quem gosta de ler 50 redações sobre o mesmo tema? Depois mais 50, mais 50. Mas eu não posso não corrigir, porque se eu deixar de fazer isso, não terei visão de como os alunos estão aprendendo e de como eu estou ensinando. Quando estou escrevendo um livro, não gosto de fazer a releitura do material, a revisão, a correção gramatical. Que atleta gosta de todos os dias de manhã seguir uma rotina de exercícios para praticar um esporte? É claro que ele gosta do jogo, da emoção da disputa, mas aquilo que está na estrutura, que cria as condições para ele competir, não é agradável. É como uma dieta, pode ser obrigatória para a pessoa não parecer, ou pode ser por razões de autoestima, mas ninguém em sã consciência acha agradável uma restrição daquilo que aprecia comer. O mesmo vale em relação ao mundo do trabalho. Se você é um gestor de uma empresa, há demanda por reuniões constantes, além de uma agenda paralela de compromissos sociais, almoços com clientes, eventos da área. É possível notar um comportamento marcado pelo hedonismo nas gerações mais jovens, um posicionamento expresso pelo clássico "eu quero fazer o que gosto". Evidente, eu também. Aliás, uma frase que falei numa entrevista repercutiu bastante. Só um imbecil gostaria de fazer o que não gosta. Claro, todo mundo gosta de fazer o que gosta. Mas é preciso ter consciência de que no desenrolar da vida profissional, para fazer o que se gosta, é necessário passar por etapas não necessariamente agradáveis no dia a dia. O caminho não é marcado apenas por coisas prazerosas. O problema é que grande parte da geração atual foi criada sem a ideia de transição entre o desejo e o fato, entre a vontade e o sucesso, o anseio e a satisfação. Existem jovens de 20 anos de idade que nunca se deram o trabalho de arrumar a cama ou lavar a louça. A raiz está na formação dentro da família. Sob esse ponto de vista, alguns deles acham que dentro de uma empresa, o chefe é uma espécie de pai ou mãe,
Ou seja, alguém que tem de provê-lo de tudo o que necessita, e isso não é a realidade. Uma parcela dessa geração chega ao mercado de trabalho sem a ideia de esforço. É o que há de positivo na nova geração? Ela não quer um trabalho automático e robótico. Ela quer compreender a razão de estar fazendo o que faz. Mas ela, por outro lado, nem sempre se prepara para fazer o esforço que tem desgaste, em que não há prazer contínuo. É preciso que os gestores trabalhem nessa dupla dimensão. Não deixar de oferecer às novas gerações a condição de poder fruir o lugar de trabalho como parte do propósito de sua vida, mas, por outro lado, mostrar que é necessário fazer coisas que não são prazerosas e fáceis. Para as coisas acontecerem, é preciso esforço. Os gestores precisam lidar com esse desafio de modo a formar as pessoas com compromissos, metas e prazos, mas sem perder o que tem de mais inovador, isto é, não só a familiaridade com o digital, mas o senso de urgência, a mobilidade, capacidade de inovação. Isso é uma força vital altamente contributiva para o mundo das empresas. Não posso, em um negócio, prescindir de pessoas que queiram viver algo novo, mas também não posso aceitar que achem que a vida só funciona com o novo. Menosprezar essa geração por conta daquilo que nela é um desvio seria uma tolice imensa. Faz muito mais sentido aproveitar o que ela tem a oferecer e procurar formá-la na direção daquilo que a fará crescer. Em relação a essa ética do esforço, um caso que costumo contar é do eximílio pianista Arthur Moreira Lima. Após um concerto magnífico, um jovem foi até ele e falou: "Gostei demais do concerto. Eu daria a vida para tocar o piano como o senhor." E ele, de pronto, respondeu: "Eu dei. Foram 40 anos de dedicação, de 9 a 10 horas diárias de esforço." Cautela com a expressão "eu só quero fazer o que gosto." Para ter o resultado que eu gosto, nem sempre eu faço o que eu quero, porque o desgaste é inerente a qualquer processo de produção. O tempo do espírito, da peça, da natureza, e esse desgaste poderá ser negativo se eu não entender um sentido daquilo que eu estou fazendo. Mas se existir um objetivo adiante, um propósito maior, esse desgaste será compensado pelo resultado. Quem tem um trabalho maçante no dia a dia, um trabalho repetitivo, o taylorismo encarnado, não vai dizer que gosta daquilo, mas pode gostar do resultado gerado por aquele esforço. Conheço gente que, mesmo tendo passado o dia todo parafusando parte de um veículo numa linha de montagem, se orgulha do produto final. Quando olha e vê que tem parte daquilo, fica animado, pois tem a ideia de pertencimento e de que contribui para a realização do todo. Ainda assim, o trabalho em si não é agradável. É animador ter a capacidade de concluir uma obra, mas ela exige esforço. Essa ideia de esforço não necessariamente é aquilo que nos compensa mais. Quando eu era criança, tinha um sonho, principalmente às vésperas de uma prova de matemática, história, geografia. Por que a gente não nasce sabendo? Se a gente nascesse sabendo, eu estaria tranquilo. Não precisaria passar o meu sábado e domingo debruçado sobre os livros. Eu ficava quieto no meu canto com 10 anos de idade. Tinha de estudar, ler, voltar, recapitular. Contudo, quando fazia a prova e tinha ali a satisfação, que é sempre provisória, de obter um bom resultado, aquilo me alegrava. O esforço compensou. Nesse sentido, parte das pessoas acha que o que elas fazem não compensa, porque é muito difícil, muito duro. Claro que é. No entanto, não há como não fazer isso da forma mais escorreita. Steve Jobs dizia que a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. Sim, no entanto, é mais fácil procurar gostar daquilo que se faz do que fazer o que gosta.
Eu posso pegar uma situação em que sou obrigada a ficar em repouso por razões médicas, como uma circunstância para descansar, atualizar a leitura ou ouvir um pouco de música. Isto é, não é fingir uma circunstância, mas preenchê-la de outro modo. Por isso, essa fixação hedonista de encontrar o prazer no mundo do trabalho, na empresa, é fora de propósito. Esse hedonismo marca negativamente a própria expectativa. Quem entra no circuito do trabalho desse modo acaba se frustrando rapidamente. É ótimo para um jornalista fazer uma matéria e vê-la publicada num jornal ou numa revista, mas o trabalho de apuração, acordar de madrugada, checar informações, receber vários nãos, enquanto se procura fontes, tudo isso é desagradável. A agradabilidade tem um caminho anterior que não necessariamente é agradável. Talvez a frase mais clássica que traduza isso é a norte-americana: no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. É possível ser feliz na empresa? A felicidade não é possível em lugar nenhum, de maneira inteira, exclusiva, hegemônica. Agora que a empresa é um dos territórios nos quais construímos nossas condições de fruição das circunstâncias de felicidade, não tenho a menor dúvida. Apesar da possibilidade de encontrar no mundo do emprego o que nos felicita, isso também acontece em outros territórios. Com uma diferença: trabalhar dá trabalho. Capítulo 11: Valores e propósitos. A ideia de consciência sobre os propósitos está ligada à noção de valores. Quais são os meus valores? O que eu acho que vale e o que eu acho que não vale? A minha vida valerá de que modo? É uma vida com ou sem valia? Que valia eu quero colocar nela? Para que serve essa vida? Qual é o meu papel dentro da estrutura em que atuo? O campo ético é decisivo porque lida com os valores que me permitem ter uma conduta na vida. O propósito está conectado também a essa percepção. Existem pessoas, no entanto, que podem ter maus propósitos. Apesar de possuírem uma ética maléfica, não deixam de ter valores e princípios de conduta. Por isso, quem deseja uma vida decente precisa de valores e propósitos decentes, que não sejam destrutivos, autofágicos, degradantes. Bons propósitos são aqueles que elevam o indivíduo e a comunidade na qual ele está inserido. O filósofo espanhol Ortega y Gasset afirmou: "Eu sou eu e a minha circunstância." Quando chego numa relação afetiva ou num grupo de amigos, não estou absolutamente isento do que carrego na minha história. O meu caminhar é feito com todas as minhas coisas. Ora, se Ortega y Gasset classifica o indivíduo não como uma mera identidade, mas levando em conta a sua história com outros, o mesmo vale em relação a essa questão. Quando o meu principal propósito de natureza ética me elevar, não ter uma vida degradante, mas elevar comigo toda a minha circunstância, aqueles que me acompanham. A ética entra nesse circuito porque o propósito da vida coletiva, e não só individual, deveria ser fazer com que a vida fosse melhor para todos e todas. Essa força motriz interna é o que muitas vezes faz com que as pessoas mudem de atividade profissional ou redirecionem a sua carreira. Conheço casos, por exemplo, de um médico que largou a atividade numa clínica para trabalhar no resgate do SAMU, e de um advogado que decidiu trabalhar num tribunal de contas, porque passou a encarar aquele afazer como uma tarefa cidadã. Esse esforço também é bastante forte no terceiro setor. Tenho visto gente que entra no terceiro setor para organizar atividades como convicção, quase sempre em busca de identidade. Eu sou da periferia, da favela, quero elevá-la. Eu vim do meio do povo e quero fazer com que isso faça sentido. Portanto, vou ganhar a vida desse modo.
Existe um firme propósito que é servir. A finalidade primordial da função desenvolvida não é a aquisição material, mas a ideia do trabalho como consequência de servir a uma causa. De modo geral, mesmo com as oscilações da economia, a motivação pecuniária deixou de ter exclusividade no mundo do trabalho. Durante algum tempo, a lógica que imperava na busca de uma colonização profissional era: vou procurar um serviço porque quero sustentar a minha família, ganho um dinheirinho, dou educação para os meus filhos, vou embora em paz. Isso foi exacerbado nas décadas de 1980 e 1990, quando a aquisição do patrimônio passou a ser muito valorizada em relação ao resultado do trabalho. Hoje, com o enriquecimento da nossa sociedade em comparação às décadas anteriores, já se observa que esse modelo de trabalho, tendo como vínculo exclusivamente o acúmulo patrimonial, não é mais tão significativo para algumas pessoas. Muita gente deseja que o trabalho traga satisfação, bens materiais, mas não seja focado apenas nisso e que não bloqueie as outras frentes. Que o trabalho não impeça que se curta a existência, que se possa viajar, que se possa conviver com a família. Isso não depende tanto do quadro econômico, tem muito mais a ver com o esgotamento de um modelo anterior, no qual houve caos de grande infelicidade, de quem tinha a capacidade de trabalhar de forma intensa e acumular, mas não conseguia fruir de algum modo. Aliás, essa ideia de juntar dinheiro e depois não saber o que fazer com ele me causa estranheza, exceto pelo lado da ganância de acumular por acumular, que é a do colecionador em busca de aumentar o acervo. Qual é a lógica desse comportamento? O que leva um empresário a trabalhar de segunda a segunda, 16 horas por dia, até o final da vida e não almoçar fora, não brincar, não passear, não ver o mar, não contemplar a lua? Para mim, o pecuniário oferece um nível de gratificação extremamente limitado. Eu até me sinto bem de frequentar um restaurante em que aprecio a comida. Mas não posso almoçar 3 vezes no mesmo dia nesse lugar, não faz sentido. Eu quero fazer coisas que me engrandeçam para além do acúmulo de patrimônio ou da mera remuneração. Quero algo que eu me permita ser admirado. Essa questão de admiração é séria. Eu desejo alguma coisa que me faça ser esgotado pelos meus filhos e que eles queiram ser como eu. Isto é, a ideia de funcionar como uma referência positiva jamais passou pela minha cabeça ser admirado por ter um carro de luxo. Não descarto tê-lo, mas não quero ser identificado apenas como o cara do carrão de luxo. Existe uma insatisfação positiva, que é aquela de querer mais e melhor. Mas existe uma insatisfação negativa, que induz a sofrimento, que faz com que não haja ponto de repouso ou de serenidade. Toda insatisfação necessita de um ponto de serenidade, porque do contrário não se aproveita aquilo porque o tanto se almejou. Se você passa o tempo todo em estado de sofreguidão, em busca de algo, mesmo que já tenha, que sempre um patamar assim, sem que haja possibilidade de agregar aquilo como uso e fruição, qual o sentido? Volto ao caso do colecionador, o sujeito que tem uma adega de vinhos inacreditável, mas que está ali para ser exibida, não para beber. Em outra ponta, há uma parte da geração atual, um movimento muito forte de recusa ao modelo dos pais. A ideia de trabalho era muito clara 2 gerações. Hoje não é tanto. Para algumas pessoas da nova geração, elas não precisam necessariamente existir esse modo produtivo. Uma parte da nova geração acha que o meio de subsistência não precisa obrigatoriamente advir de um emprego. Isto é, eu tenho o direito de não fazer isso. Posso viver de modo alternativo. É uma vida desindustrializada, não no sentido de perder o acesso ao mundo do consumo, mas de ele poder fruir sem a perda de tempo que se considera o pai teve. O jovem diz: meu pai trabalha, trabalha, trabalha e não aproveita nada.
Fazer isso para quê? E o pai responde: mas é justamente porque eu faço isso que você pode não fazer. Mas você precisa fazer para os seus filhos poderem ter essa possibilidade. Aí o jovem explica: mas de que adianta eu fazer para os meus filhos terem se eu não vou ter? Que lógica é essa de uma cadeia contínua, em que só há reprodução do mesmo, se ninguém chegará ao ponto da fruição? Eu quero fruir. Esse conflito expõe o contraste de crenças que cercaram o trabalho ao longo do tempo. Para alguns, o trabalho é uma obrigação. Dentro do protestantismo, é inclusive uma obrigação moral. Toda a concepção weberiana de Max Weber, intelectual alemão considerado um dos principais nomes da sociologia, advém da percepção da ética protestante, colocará a ideia do trabalho como uma obrigação moral. A ideia de ser vagabundo será introduzida no Ocidente, nos códigos penais, como inflação. A legislação brasileira, até 10 anos atrás, previa a vagabundagem como uma contravenção penal. Se você fosse parado por uma autoridade, pediam a sua carteira de trabalho. Não ter uma carteira de trabalho era sinal de vagabundagem. Tinha o nome de vadiagem na lei e podia levar até 3 meses de detenção. A lógica era de que se você não trabalha, é vadio. Se é vadio, é imoral. Essa lógica perpassa, embora o mundo hoje tenha outra configuração. É preciso encontrar o equilíbrio, nem a acumulação pela acumulação, nem a recusa irredutível ao trabalho. Isso só é possível quando se tem clareza de propósito. Não existe uma condição na sociedade que viabilize a existência sem trabalho, mas existem algumas possibilidades de existência em outros âmbitos. Pode-se entender a vida como missão. É o caso hoje dos grupos radicais religiosos, em que o jovem não se dedicará a uma atividade produtiva, mas a uma luta para a conversão ou defesa religiosa, e esse será o modo ou o meio de existência. A grande questão que se coloca é: a que custo? A qualquer custo? Vale qualquer coisa desde que eu fique vivo? Então você começa a dar passos subsequentes em relação à própria ideia de uma vida com propósito. Um dos apelos que o tráfico do Brasil, não só, mas especialmente aqui, exerce para arregimentar jovens é oferecer, além das condições de vida, perspectiva de poder, de alguém que é respeitado, que tem nome, que é temido, isto é, a perspectiva de ser alguém. Há vários modos de fazê-lo. E no caso de quem não tem mais a questão da sobrevivência como premente, mas se envolve em maracutaias, a apropriação indevida do dinheiro alheio, por que faz o que faz? É preciso cautela para não ser vitimizado por essa pauperização de propósitos.